no Educador a Meio-Dia. Informações que chegaram até o Departamento de Jornalismo dão conta de que pode ser que o senhor determine suspensão de missas, principalmente nesse período de quaresma, né, em que os católicos eles vão às igrejas, mas há recomendações de todas as esferas governamentais para se evitar aglomeração. O que foi decidido, então, nesta reunião que o senhor teve com párocos? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Caio, a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Eu tive uma reunião agora de manhã com os padres vigários forâneos, né? A nossa diocese de Limeira é dividida em 5 foranias e cada forania tem um padre responsável, né, que lidera a forania. Então a reunião foi com esses padres. Também tivemos a presença do prefeito municipal, o Dr. Mário Botion, que trouxe algumas informações importantes. E decidi o seguinte: eu estou fazendo um decreto agora à tarde, vou publicá-lo, suspendendo as missas públicas em toda a diocese de Limeira, até segunda ordem, porque a gente não sabe por quanto tempo, não adianta estipular um prazo, porque não sabemos por quanto tempo vamos precisar desse período de recolhimento, de quarentena. Então eu estou suspendendo as missas, né, públicas nesse período e pedindo que os padres celebrem de forma privada, né? Então os padres devem celebrar todos os dias e colocar nas intenções da missa o povo, especialmente aqueles que estão doentes, especialmente pelo novo coronavírus, né? Infelizmente por aqueles que já faleceram, e rezar nessas intenções. Aliás, é um dos pedidos do Papa, né? Que na Itália, vocês estão vendo, a situação está extremamente crítica e as igrejas também estão sem missas públicas, embora continue abertas, e também aqui em Limeira vai ser assim, as igrejas permanecerão abertas, limpas, higienizadas, para que o povo possa rezar. O povo precisa desse momento de oração, mas sem aglomeração de pessoas, sem missas públicas, justamente para evitar o contágio. A igreja, lógico, quer trabalhar em sintonia com os poderes públicos nesse momento de pandemia, um momento muito difícil para todos nós, né? Temos que visar o bem comum. Dom José, então, para que fique claro, nós já sabemos que, por exemplo, paróquias como a São José, hoje dia do padroeiro, suspendeu as missas que aconteceriam hoje. Exatamente, as missas estão suspensas. Agora, a partir de hoje, a determinação da diocese, então, do senhor, é que nenhuma igreja realize missa pública. Exatamente, eu vou fazer o decreto agora à tarde, né, que a reunião terminou há pouco, né? Então eu estou elaborando o decreto e vou publicá-lo. Em seguida vocês da imprensa receberão, os padres todos receberão. E não é só na cidade de Limeira, é a diocese de Limeira, que abrange as 16 cidades, né, que compõem a diocese. Inclusive a Semana Santa estará suspensa, né? Porque nós não sabemos por quanto tempo essa situação vai perdurar e pode até se agravar, né? Como o próprio ministro da Saúde disse que nós vamos, nos próximos 60, 90 dias, vamos passar por momentos assim de turbulência. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? E agir com responsabilidade. Nós temos que evitar o contágio a todo custo. Dom José Roberto, me permita dizer, até porque hoje nós vivemos um período de mais perguntas que respostas, inclusive o jornalismo profissional. Tenho repetido esse discurso aqui, as pessoas têm de se basear em informações de fontes oficiais, confiáveis, órgãos oficiais e do jornalismo profissional, mas a cada momento é uma novidade, as novidades que são apresentadas não são necessariamente agradáveis. Sim. Que coisa triste, hein, bispo, ter que suspender todas as missas, que coisa dolorosa, não é? Mas se você observar, Caio, a maior parte das dioceses também hoje estão tomando a mesma providência, suspendendo as missas públicas, né? Não, é uma forma de evitar o contágio, porque queira ou não adianta você celebrar a missa com 10, 15, 20 pessoas, limitar o número, porque se alguém está com o vírus, vai passar para as outras pessoas, e depois essas outras pessoas vão transmitir para outras. Então você tem que, infelizmente, a gente tem que radicalizar para evitar o contágio. É uma necessidade, né? É uma coisa que a gente tem que fazer, está sendo feito em vários lugares do mundo e no Brasil não vai ser diferente, né? É um tempo de penitência, né? Como a quaresma é um tempo de penitência, então peço a todos os fiéis que se mantenham em oração. O Papa tem pedido que se reze em casa, se faça a comunhão espiritual em casa. Se acompanhe a missa pela televisão, nós vamos colocar no site da nossa diocese os links, onde o nosso povo fiel pode participar da missa pelos meios de comunicação social, né? Bispo, o senhor tem toda a razão, a sua decisão é sábia e é apoiada por toda a comunidade. E aqui
me permita dizer que certamente o povo evangélico os evangélicos tomarão Sim, a Igreja Presbiteriana já fez isso. Com uma exceção lamentável dessa figura grotesca do Silas Malafaia, que falou em manter os cultos no Rio de Janeiro. Mas sobre o Silas Malafaia, quem tinha de falar e falou é o saudoso Ricardo Boechat. Eu só posso atribuir ao Silas Malafaia mais uma decisão errada, e nesse caso irresponsável. Mas no caso da nossa Igreja Católica, Dom José Roberto, me permita, a Educadora também tem os seus canais, as suas plataformas, a Estereosom também tem os seus canais, as suas plataformas. Então, se o senhor permitir, como liderança da Igreja Católica, que nós façamos a transmissão, se não de todas as celebrações ou de todas as missas nas nossas plataformas, elas estão à disposição da Igreja. Tanto a transmissão pelo rádio, quanto a transmissão pelo portal, pelo aplicativo e nas redes sociais, no Facebook e no YouTube, para que essa transmissão chegue ao maior número de pessoas. Eu agradeço, eu quero sim, a gente precisa, e vocês têm uma grande audiência e certamente muitos dos nossos fiéis vão participar da missa através da Rádio Educadora, do link que vocês têm da transmissão ao vivo. Eu agradeço sim, a gente precisa. É um momento que a gente nunca imaginou que passaria pela vida, né? Mas a gente precisa agora, nesse momento, estar unidos e superar. O mais importante é preservar vidas, especialmente as pessoas mais vulneráveis, que são os idosos e também as crianças, que esse vírus é extremamente letal para quem já tem uma baixa resistência imunológica. Então a gente tem que preservar a vida. Aliás, é o tema da campanha da Fraternidade esse ano, né? Preservar a vida, cultivar a vida, né? Gostaria de pedir para que o senhor, por favor, nesse momento de tensão, de angústia, de insegurança, de medo, de sofrimento, de quase... as pessoas vão ficar enclausuradas, vai haver isolamento. Eu gostaria que o senhor, por favor, deixasse uma mensagem de uma liderança da Igreja, uma mensagem, se pudesse ser uma mensagem de esperança, bispo, porque sim, claro, nós estamos vivendo o momento mais duro da nossa história, todos nós vivendo o momento mais duro, mais difícil da nossa história. Eu quero deixar assim, uma mensagem de esperança, de paz, de otimismo para os nossos fiéis, para todos, para aqueles que também não acreditam em Deus, mas Deus quer o bem de todos, que nós vamos superar essa dificuldade. E o mais importante nesse momento é a oração de todos. A carta a Tiago diz assim, que a oração do justo tem um grande valor diante de Deus. Se todos nós nos unirmos em oração, certamente a nossa oração, a nossa fé vai nos ajudar a superar esse momento difícil. O Papa rezou diante do crucifixo de Roma, que foi usado na época da peste, né, que salvou Roma da peste. O Papa pediu que a mão do Senhor segure essa pandemia. Então vamos ter fé, nós vamos superar, vamos vencer e vamos preservar o maior número de vítimas possíveis. Nossa Senhora das Dores é padroeira de Limeira. Eu tenho rezado todos os dias de manhã, nas minhas orações, eu tenho pedido a Nossa Senhora das Dores que proteja o nosso povo, todo o Brasil, de modo muito particular a Diocese de Limeira. E nós vamos superar esse momento difícil. E as pessoas que vão ficar em suas casas, se resguardando, em isolamento, aproveite a oportunidade para rezar, né? O Papa tem dito isso, aproveite para rezar, aproveite para assistir algum programa religioso pela internet. Esse é um momento de reflexão, um momento para todos nós repensarmos e certamente revemos algumas coisas em nossa vida para que saiamos melhor dessa crise. Certamente sairemos. A todos a minha bênção e nós vamos superar esse momento difícil, pode ter certeza disso.